Fala pessoal, você está no canal Artigo Técnico, quem fala é o Ives, para mais um vídeo de programação na prática. No vídeo de hoje você irá aprender a como fazer acesso a banco de dados utilizando o C# e o Dapper. Esse vídeo faz parte de uma playlist aí do canal de acesso a bancos de dados com o C#. Para você que ainda não assistiu o primeiro episódio dessa lista, dessa playlist, vai aparecer agora o card ou um vídeo do primeiro episódio onde a gente fez acesso a banco de dados com C# e o Ado.net. Nesse primeiro episódio a gente cria a aplicação que a gente vai alterar aqui, né? A gente cria uma aplicação console onde a gente faz ali as operações de um CRUD, ou seja, deleção, inclusão, alteração e leitura de uma base de dados, utilizando o cenário de gestão de tarefas, aonde a gente faz ali a inclusão, deleção, atualização e leitura das nossas tarefas. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma adaptação. Usando o mesmo projeto, a gente vai apenas agora adaptar para fazer o acesso a banco de dados com C# e Dapper. Bom, primeiro ponto de partida aqui é, para quem não sabe o que seria o Dapper é um micro ORM, ao contrário de ORMs completos como o Entity Framework. O Dapper ele é um micro ORM, o que significa que ele adiciona apenas uma camada fina sobre o Ado.net, focando ali em desempenho e simplicidade. Facilitador do Ado.net, podemos dizer assim, né? Ele facilita o uso do Ado.net ao fornecer métodos de extensão que simplificam a execução de comandos SQL e o mapeamento dos resultados para objetos C#. Para começar, eu estou com o meu Git Bash aberto, onde a gente já tem uma branch chamada Feature/C#-Adonet. Inclusive, se você ainda está acompanhando essa série de vídeos e ainda não fez o clone desse repositório, na descrição desse vídeo está o link para você entrar aí no nosso repositório no GitHub, que tem esse projeto, e vai ter também essa nova branch que a gente vai criar a partir da branch anterior que a gente criou no episódio 1. Se você ainda não assistiu o episódio 1, tá no card aí o link para você assistir. Então vamos lá. Aqui eu vou criar uma nova branch a partir da branch que já existe e a gente fez no episódio de número 1. Então git checkout -b, vou chamar a branch de Feature/C#-Dapper. Agora eu vou entrar aqui no meu Visual Studio, já está aí aberto na classe database.cs. Nessa classe é a nossa classe de conexão com a nossa base de dados SQLite. Então aqui, para começo de conversa, eu vou alterar essa minha conexão, que tá, eu coloquei sua connection string, que você aí na sua casa coloca a sua conexão, né, o caminho do arquivo que representa a nossa base de dados. Aqui eu vou colocar o meu caminho aqui, ok. E para começo aqui, a gente já vai começar alterando esse método aqui, ó, criar tabela tarefas. Aqui ele está usando literalmente o Ado.net puro. E agora o nosso intuito desse episódio é fazer o acesso à base de dados com o Dapper. Então, para começo de conversa, a gente vai instalar o pacote Nugget do Dapper no nosso projeto. Então vamos aqui, Solution Explorer, já um direito aqui do mouse, Management Nugget Packages, beleza? Agora a gente vai aqui no browser e vamos procurar por Dapper. Você pode instalar também por linha de comando, pelo terminal aqui do Visual Studio, é uma opção também. Estou instalando aqui usando a interface, o gerenciador de pacotes e do Nugget, beleza? Aqui eu vou selecionar Dapper, instalar a última versão disponível, última versão mais estável aí do Dapper. Ok, instalado, eu vou fechar e vou começar então alterando aqui o nosso método criar tabela tarefas. Bom,
Para você que não lembra o que representa esse método, ele basicamente vai criar a tabela tarefas caso ela não exista ainda na nossa base de dados. Então, se ela não existir, esse método vai realizar a criação da tabela tarefas na nossa base de dados. Depois dessa explicação, vamos então fazer a alteração necessária para converter de ADO.NET puro agora para utilizar, utilizando agora o Dapper. Você vai ver quão simples será a conversão aí para utilizar o Dapper. Nessa linha 28 aqui, eu não vou ter mais esse using aqui, não é mais necessário com esse execute no query, que é do ADO.NET puro. Agora eu vou ter esse código aqui, ó, connection execute. Olá pessoal, já mostra que é do Dapper. Dapper, e ó, eu vou usar esse execute para executar aí a nossa criação dessa tabela, passando o nosso comando SQL. Ok, é isso. Nessa classe, a alteração é essa. Você vê, ele já adicionou aí o using do Dapper. E agora a gente vai para nossa tarefa DAO.cs, que é onde vai ter as maiores alterações aqui. É aqui nessa classe que a gente faz todos os nossos acessos à base de dados gestor tarefas, e obviamente a nossa tabela de tarefas. Então nela vai ter as maiores alterações agora utilizando o Dapper. Então vamos começar com esse método de adicionar tarefa. Aqui a partir da linha 18 a gente não vai ter mais esse cara aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse CMD e do SQLite command.parameters, ele adiciona os parâmetros e também esse execute no query para utilizar agora o execute do Dapper. Então vou vir aqui, colocar connection.execute, que a gente já pode ver que é um método de extensão do Dapper. Então, execute, ele está esperando aqui o nosso comando SQL. Então vou até diminuir aqui também uma linha. Maravilha, tá aqui bonitinho, ó, nome, descrição. O que a gente precisa passar aqui, além desse parâmetro do nosso comando SQL, os parâmetros que ele vai utilizar, que é o nome e descrição. Aonde estão esses parâmetros? No nosso objeto de domínio, o tarefa, que ele vai passar nome e descrição. Então para isso, eu coloco vírgula e coloco então os meus parâmetros, no caso tarefa. Automaticamente ele vai entender que esse arroba nome e esse arroba descrição são representados aí por esses dois campos aí, nome e descrição. Ok, alteração feita. Você vê que aqui na linha 3 do nosso código já tem o using do Dapper. Agora vamos para o próximo método de obter tarefas. Ó, aqui você vai começar a perceber a grande diferença que faz em utilizar o Dapper. Com o ADO.NET puro, a gente precisa usar ali o reader, o data read, para poder mapear o nosso retorno do SQL para um objeto de domínio. Então a gente está usando aí o data read do ADO.NET puro. Agora a gente não precisa mais disso. O Dapper tem um método de extensão que traz para nós já o objeto convertido para um objeto de domínio, não mais um objeto de SQL. E isso é muito bom, facilita muito a nossa vida, deixa muito mais simples o nosso código, a gente escreve menos código e tem ali o mesmo resultado com uma performance significativamente boa. Então não faz tanta diferença, ainda mais dependendo do tamanho da sua aplicação. Então vamos lá. Aqui eu não vou ter mais esse execute reader. Vou tirar isso aqui. Não vou ter mais esse SQLite command. Vou manter o select from tarefas, que é o nosso comando SQL. E olha como vai simplificar esse nosso método, pessoal. Que começa a magia de você usar o entity. Aqui o Visual Studio já dá a dica, basicamente, do que a gente vai retornar, Ele já dá o código aqui. Mas vamos escrever de qualquer forma. Connection.query. Esse método query, ele pode retornar para a gente uma lista ali de tarefas
como a gente está pedindo aí na assinatura do nosso método. Para isso, ele vai ser do tipo tarefa aqui, onde a gente vai ter ali nosso comando SQL e ponto to list. Ok. Aqui eu não preciso mais desse return no final, já estou dando retorno ali da linha 31. Maravilha, pessoal, resolvido aqui. Olha só como era antes o código e como ficou usando o Dapper. Beleza, obter tarefa por ID. Da mesma forma, ele já vai retornar para a gente aqui o nosso objeto de domínio, tarefa, não precisando usar o DataRead para fazer essa conversão, né, de um objeto de banco de dados para um objeto de domínio. Então, facilita muito a vida no desenvolvimento e também no quesito de manutenção de código. Então, aqui eu não tenho mais esse DataRead, vou tirar tudo isso aqui, não tenho mais esse SQL command, só literalmente o meu comando ali SQL. E aqui eu vou fazer do mesmo jeito, return, connection. Aqui o Visual Studio já dá uma sugestão de qual método a gente pode utilizar para esse nosso retorno. A gente pode usar tanto o query fast or default, como também esse daqui, que é o que nós vamos utilizar. Query single, quero uma única tarefa, single or default, né? Que significa o quê? Ou a gente vai retornar uma única tarefa, ou a gente vai retornar um default. Default o quê? Nulo, né? O default representa o quê? Um objeto nulo, caso não exista uma tarefa com o ID a gente vai passar. Então a gente passa o comando e o parâmetro do nosso ID. Ele já deu aqui pra gente a dica de como que é. Então ID igual ID, maravilha, que a gente já vai ter o retorno da nossa tarefa única por ID. Aqui no atualizar tarefa, eu vou também alterar e para utilizar o Dapper. Como que é a nossa alteração aqui? Não vamos precisar mais desse SQL command passando os parâmetros dessa forma. Não preciso mais. Eu vou tirar tudo isso aqui. Agora eu vou fazer aqui. Eu vou querer vou chamar aqui o connection.execute passando o nosso comando SQL e a nossa tarefa. Dentro da nossa tarefa já tem aqui os nossos parâmetros, nome, descrição e também o ID. Vamos dar ele check aqui, o ID, nome e descrição. Então, automaticamente ele entende que esses são os parâmetros que a gente vai passar aqui nesse update. Vamos agora então para o delete, né, para deletar tarefa. Da mesma forma, não preciso mais desse SQL command, SQLite command. Agora eu vou vir aqui e vou colocar o nosso connection do mesmo jeito que foi feito no atualizar, de inserir connection.execute aqui SQL. O Visual Studio já dá a dica pra gente exatamente dessa forma. SQL, vamos fazer aqui, aí SQL new ID igual a ID. Então a gente vai fazer um delete para um ID específico que a gente vai passar aqui no nosso parâmetro do método de deletar tarefa. Perceba que para as operações de deletar, de atualizar e de inserir, aqui adicionar tarefa, a gente utiliza o método de extensão execute do Dapper. Todas as vezes a gente precisa fazer uma operação que não precisa de um retorno, que não tem um retorno, a gente utiliza ali o execute no Dapper, tá vendo? Então, adicionar tarefa, ela não tem um retorno, né? Então, o que mais? Atualizar tarefa também não tem retorno. Deletar tarefa também não tem nenhum retorno. Se o método foi executado sem nenhum erro, sem nenhuma exceção, então a gente sabe que foi realizada ali a operação. Já os métodos de listar tarefas, né, obter tarefas, ele usa ali o query. O query retorna para a gente uma lista, né, de tarefas. Então, se a gente passar aqui, sendo mais específico, um enumerable de tarefas, né, que aí a gente já faz a conversão. Na mesma linha, a gente já dá um ponto to list para converter para o nosso objeto de domínio aqui, lista tarefas. Aqui da mesma forma, a gente já
traz aí nesse query single or default um objeto do tipo tarefa, passando um ID específico. Então você vê, pessoal, como é simples fazer a conversão do ADO.NET para o Dapper. Agora vamos executar a nossa aplicação e vamos fazer o teste final aqui para ver se está tudo funcionando. Vamos entrar no menu de opção 1, né? Gerenciar tarefas. Vamos adicionar uma nova tarefa. Vou colocar aqui, ó, tarefa Dapper. Utilizando, vou botar aqui, ó, acesso a dados com C#. Vou colocar aqui, ó, Dapper. Tarefa Dapper adicionado com sucesso. Pressione o botão aqui para sair, para voltar ao menu de tarefas. Apertei aqui listar tarefas. Olha lá, ele já adicionou a nossa tarefa. Nome, tarefa Dapper. Descrição, acesso a dados com C#, Dapper. O ID da tarefa é o 2, porque eu já tinha testado e já tinha feito alguns testes e já tinha deletado o ID de número 1, né? Então ele criou ali o próximo ID. Então, data de criação, 9/7, às 19h07:59. Ok, então você já vê aí bonitinho a listagem de tarefas. Vamos aqui clicar qualquer tecla do teclado para voltar ao menu de tarefa. Atualizar tarefa. Vamos escolher aqui tarefa de ID 2. Colocar aqui tarefa atualizada Dapper. Nova descrição Dapper. Tarefa atualizada Dapper, atualizado com sucesso. Então aqui inclusive seria mais interessante a gente colocar o ID, né? Não o nome da tarefa, porque o nome da tarefa a gente pode mudar, o ID ele não muda. Eu acho que é uma alteração interessante. Vamos lá. Outro ponto aqui é deletar tarefa. Vamos deletar essa tarefa aqui, ó. Qual é o ID dela? 2. Ele pergunta: tem certeza de deletar a tarefa atualizada Dapper? AOS, sim, ok, tarefa deletada, sucesso. Se eu for listar novamente, olha lá, não tem mais nenhuma tarefa encontrada. Pressione para voltar, eu tenho a opção 5, eu volto para o menu principal, e 2, sair. Ele vai saindo e fechando a nossa aplicação. Pessoal, algumas alterações, quero aproveitar esse vídeo e já fazer com vocês aqui depois desse teste. É a primeira questão da mensagem de quando a gente atualiza uma tarefa. Não está muito legal eu colocar o nome da nova tarefa. Eu achei que foi meio estranho. Acho que faz mais sentido colocar o ID da tarefa que foi atualizado. E vamos lá. O nome da tarefa era tarefa 123. Aí eu atualizei para tarefa 1234. Aí eu coloco lá tarefa 1234 atualizada. Não faz sentido, acabei de colocar esse nome da tarefa, né? Ou eu posso utilizar o nome antigo, tarefa 123 atualizada, ou melhor ainda, eu acho, utilizar o ID. Na hora de listar, a gente tem o ID ali da tarefa, que é o identificador único daquela tarefa cadastrada. Então vamos vir aqui, ó, aqui nós estamos no nosso front-end da nossa aplicação console, vamos dizer assim. Aqui dentro da classe program.cs, a classe de start da nossa aplicação, a gente tem todo o nosso front-end da aplicação console que a gente está utilizando de exemplo para exemplificar o acesso a banco de dados com C#. Se vocês quiserem que em um vídeo separado eu explique mais detalhadamente cada linha desse código aqui contido na program.cs, né, que tem muita coisa envolvendo navegação no console, conceitos de uma aplicação console.net. Se vocês quiserem em um vídeo separado aí eu explique isso, coloque aí nos comentários hashtag consoleartigotech, e daí numa próxima oportunidade eu explico mais detalhadamente cada passo do nosso front-end console dessa aplicação. Mas também você pode ver linha a linha aí no nosso repositório, que está no link da descrição para você acessar, fazer o clone, praticar também junto a gente aí e aprender como fazer acesso a dados com C#, ok? Então vamos lá, aqui no atualizar tarefas, nesse menu aqui, eu vou mudar essa mensagem, ó, aqui ó, na linha de número 129, eu coloco aqui ó, tarefa
tarefa existente.nome atualizado sucesso. Ele já pega o nome, o novo nome da tarefa, né? Então o que eu vou fazer? Como eu sei que o ID da tarefa não muda, então eu vou colocar aqui tarefa existente.id atualizado sucesso. Então tarefa, vou mudar um pouco a mensagem. Tarefa, vou fazer o seguinte: a tarefa com ID, aí no caso o ID da tarefa foi atualizada com sucesso. Acho que fica bem melhor. Além desse ponto de ajuste aqui, pessoal, outro ponto que eu percebi durante o nosso teste é que a data de criação da nossa tarefa, ela estava sendo retornada ali em UTC, que é o horário data-hora universal, né? Então, eu não quero isso. Eu quero salvar, como já está salvando em UTC, mas na hora de retornar para o meu usuário, eu quero que seja retornado na hora local onde a aplicação está sendo executada, né? Isso é uma estratégia bastante utilizada. Você salva como UTC na base de dados, só que na hora do usuário visualizar isso, ele visualiza na sua hora local, que foi a hora que de fato ali, né, ele sabe que cadastrou. Então, eu reparei que estava sendo retornada 3 horas a mais, né, em comparação ao nosso, no meu caso, e né, no meu fuso horário, que é o fuso horário de Brasília, ele estava 3 horas a mais. Então, eu preciso fazer, antes de retornar a minha listagem de tarefas ou a minha tarefa, né, por ID ali, eu preciso fazer a conversão para o horário local. Como é que eu faço isso? Aqui no nosso tarefa DAO, você está vendo aqui, o código é esse, né? Ó, listar é obter tarefa, né? Uma list de tarefa. Então aqui ele está retornando a nossa listagem de tarefas sem nenhuma conversão, né? Antes de eu retornar aqui as minhas tarefas, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Então aqui eu vou criar uma variável chamada tarefas. Vou tirar esse return daqui. Ok, tarefas. Maravilha. Ele está reclamando aqui porque esse meu var list tarefas já existe, então eu não preciso colocar um var novamente. Um var tarefas. Ok. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou converter a data de criação para a minha data local. Para isso, eu digito aqui tarefas. Que o Visual Studio já dá a dica, né? For each, para percorrer por todas as minhas tarefas cadastradas. Então, for each, t, uso a expressão lambda e eu faço t ponto data de criação, recebe t ponto data de criação ponto to local time. Cadê o método e local time? Ok. Com isso, eu faço a conversão da data em formato UTC para o meu horário local de onde a aplicação está sendo executada. Então, vai mostrar para você o horário local onde a aplicação está sendo ali executada. Agora, um pouco mais abaixo, eu dou um return tarefas, ok, para retornar as minhas tarefas. Eu vou fazer até um teste para vocês verem a diferença. Eu vou comentar aqui essa linha, depois eu comento ela. Agora aqui nesse método eu vou fazer a mesma coisa. A diferença é que eu não vou ter um for each, né? Porque aqui eu não retorno uma lista de tarefas, né? Eu não retorno a listagem completa das tarefas. Eu retorno uma tarefa em específico pelo ID que eu passei para ela. Então aqui eu vou criar um var tarefa if vou validar se a minha tarefa é diferente de nulo. Ok. Se ela for diferente de nulo, já está até aqui, ó. O Studio já deu pra gente aí a dica. Return tarefa. Aqui, ó. Se ela for diferente de nulo, ela faz a conversão para local time, que eu vou deixar esse comentário. Valeu. Ok. Opa. Ctrl S, salvei. Maravilha. Vou executar novamente, fazer o último teste aqui pra gente. Vamos lá. Gerenciar tarefas. Adicionar uma nova tarefa. Opa, cliquei em listagem, né? Número 1. Opa, escolha inválida. Aqui, adicionar tarefa. Ó, tarefa, ajustes, vídeo, Dapper.
ajuste mensagem atualização e ajuste horário local, ok? Tarefa, ajuste vídeo Dapper, adicionado sucesso. Agora eu vou aqui no meu listar tarefas. Horário apareceu aqui, 19h25 e 6 segundos. Na realidade, a gente cadastrou essa tarefa no meu horário local às 16h25. Porém, como é horário UTC, é 3 horas a mais em comparação, né, ao meu local, que é o horário de Brasília. Então, eu quero que ele seja exibido aí 16h25, que foi o meu horário local que eu cadastrei. Para isso, se eu vim aqui, eu vou até sair aqui da aplicação. Vou lá aqui, ó, e vou te comentar isso aqui. Vou executar novamente. No menu, listar tarefas. Ó, agora, pessoal, 16h25 e 6. Foi o meu horário local, 16h25, né, e 6 segundos. Foi o horário local que eu cadastrei essa tarefa. Agora sim, corrigido esse ponto. Vamos ver aqui o ponto da atualizar tarefa. Eu sei que o ID é o ID de número 3, então vou botar aqui novo nome da tarefa. Eu vou colocar aqui novo nome, tarefa, ajustes, Dapper. A descrição eu vou deixar em branco, então vou só dar um Enter. Agora sim, ó, a tarefa com o ID 3 foi atualizada com sucesso. Para mim faz mais sentido deixar dessa forma. Deixa eu listar aqui de novo e olha lá, novo nome, tarefa, ajuste, Dapper, e a mensagem que já estava lá, bonitinho, data de criação agora com o horário correto local do usuário, ok? Agora sim, finalizamos por aqui o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse segundo episódio de acesso a banco de dados com C#, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar aí o que você achou. Isso ajuda muito o canal, isso mostra pro YouTube e o vídeo foi relevante e que a galera aí tá curtindo esse tipo de conteúdo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.